Tiago, a fraternidade é uma força que universaliza o amor. Nós trazemos as sementes da fraternidade pura, mas nem sempre elas nascerão no tempo apropriado. O nosso empenho maior deve ser o de granjear amizades, que cada um de vós possa multiplicar amigos em todos os campos. Eis o início da fraternidade universal, onde a cor e nem a raça enfraquece, onde os bens não esfriam os laços de entendimento, onde a sabedoria não cria divisas entre as criaturas, onde as posições não obstruem os contatos das pessoas. Somos todos, Tiago, da mesma procedência e certamente estamos fazendo parte de um rebanho por laços que a vida ligou em nosso próprio benefício. Meus filhos, não pode existir felicidade entre os homens sem carinho, sem troca de amor de uns para com os outros. Quando os homens e as almas moradoras da terra sentirem as necessidades de uns para com os outros, quando tiverem a certeza de que o semelhante é a nossa continuação, quando a caridade começar a ser o dever diário e um prazer de cada instante, quando o perdão, por força das intenções para harmonizar os seres, quando o amor for apreciado como indispensável para o alimento do espírito, eis que aí se aproxima dos homens, se não das nações, a fraternidade, que tanto foi falada e esperada pelos povos. E quando se aproxima esse dia, os céus vão se regozijar, os anjos cantarão louvores pela alegria das criaturas e felicidade dos corações. Tiago, pode ser fraterno com alguém que ignora essa ação superior. Pode ser fraterno com os ofensores de todos os tipos, pois é uma delicadeza que não apoia a perversidade nem alimenta a ignorância. É força de Deus que deixa em quem recebe uma luz agradável ao coração, como gota de esperança e paz. Deixa em quem transmite um bem-estar indizível que nos promete a riqueza da alegria e da felicidade. A felicidade, Tiago, há de unir os povos, para que eles levantem uma só bandeira, aquela que esquece tudo para somente amar. Essa é uma psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin, inserida no livro Árvore e Luz, no capítulo Fraternidade, onde Jesus conversa, então, na casa de Betsaida, com o apóstolo Tiago. E com essa mensagem de estímulo à fraternidade, à solidariedade, que é o caminho que nós, no regime de provas e expiações para a regeneração, devemos atingir, saudamos aqueles amigos e irmãos que nesse momento estão conosco, convidando-os a permanecer juntos até o final do nosso programa na terceira revelação. Amigos, é uma alegria muito grande quando chega às terças-feiras e nós podemos novamente ocupar esse espaço e ter, quero crer, com a maior alegria, a possibilidade de entrar no lar, no trabalho, na convivência de cada um desses nossos amigos. Sede, pois, todos meus amigos e meus irmãos, bem-vindos ao programa na terceira revelação. Meus irmãos, como já é hábito, nós temos aqui, por gentileza da livraria Oswaldo Cruz, um livro que nós sorteamos então ao final do nosso terceiro e último bloco, assim como também um livro, por gentileza, da livraria da UMEP, da União Municipal Espírita de Petrópolis, Rua Casimiro de Abreu, 295, a livraria Oswaldo Cruz, Rua Alencar Lima, na galeria do Edifício Esperanto. Essa questão pode ser dada pelo telefone e pelo número, usando 2019-1807. Repito, 2019-1807. Basta deixar o seu nome, o seu telefone e ao final, então, faremos o sorteio. Deixamos à disposição também dos nossos amigos que nesse momento estão conosco um espaço no e-mail na terceira revelação @yahoo.com.br. Pode ser para perguntas, questionamentos, sugestões, críticas, por que não? Enfim, tudo será bem-vindo e certamente terá a resposta. Faremos isso no ar na medida do possível, respeitando sempre a individualidade daqueles que nos conectaram. Bem, meus amigos, a finalidade desse programa, para lembrar a alguns que talvez ainda não tenham oportunidade de estar conosco, porque o nosso programa, para a nossa alegria, não atinge somente aos espíritas, aos simpatizantes da doutrina, como também alguns, e nós temos notícia disso,
que veem o nosso programa até por um despertar de curiosidade ou mesmo para acréscimo no embornal do conhecimento. Enfim, são alguns irmãos que nos dão notícia que gostam do assunto. Quem sabe no futuro abraçam com mais vontade a própria doutrina espírita ou não, ou simplesmente pelos seus necessários conhecimentos e por tudo que é distribuído, possam também fazer uso na sua vida diária, o que para nós já seria um extremo consolo, porque esse é o nosso papel. Então nós estamos, para aqueles que no momento ainda não ouviram, na divulgação da doutrina espírita, da doutrina cristã. Por que dizemos doutrina cristã? Porque todos os seus ensinamentos são baseados na vinda do Cristo e nem poderia ser diferente. Então, por isso, intitulamos doutrina espírita, sim, porque é a doutrina dos espíritos, da verdade eterna, mas é, acima de tudo, repito, baseada nos ensinamentos do Cristo. Pretendemos também esclarecer alguns irmãos incautos, desinformados, que por vezes ouvem e não se preocupam em investigar aquilo que estão ouvindo e, de certa forma, propalam de forma denegrida e, às vezes, muito maldosa por parte de alguns, o representa a doutrina espírita. Então é preciso que a gente, de certa forma, desmistifique esses conceitos. Eu, em particular, se me permitem, prefiro acreditar que é por falta de conhecimento, porque muitos falam sem sequer conhecer a doutrina espírita, o que nesse momento nós convidamos a estarem conosco e quem sabe durante a trajetória da semana ir a uma reunião pública onde é distribuídos os ensinamentos do Cristo e vai então perceber que de fato o que divulgaram de forma incauta, ou seja, sem cuidado, não passava de um fake que alguém resolveu propalar. Meus amigos, para nossa alegria, nós de vez em quando, e temos feito isso de 40 em 40 dias, nós fazemos questão de trazer para os nossos amigos que nos prestigiam alguns informes sobre as nossas instituições espíritas. Classicamente se diz instituição espírita adesa ao movimento espírita organizado, que insere não Petrópolis só, como também o Estado do Rio, como também o Brasil todo e também a Federação Espírita Internacional. Portanto, é um movimento organizado que procura dar bom sentido àquilo que a doutrina nos propõe através da codificação kardeciana. Então, de 40 em 40 dias, às vezes num espaço um pouco maior ou menor, não há uma regra definida, fazemos o convite para que uma casa espírita venha até o nosso programa para contar a sua história, os seus fundadores, aquilo que apresenta, aquilo que oferece, talvez algumas fotos das suas atividades. E hoje, para a nossa alegria, sendo repetitivo, estamos aqui com os representantes do Grupo Espírita dos Humildes, o nosso querido Arnaldo José da Silva, jovem, mas já antigo trabalhador da doutrina, e o nosso irmão Jorge Balter também, que já tem um pouco mais de cancha, pelo menos em relação a mim, na distribuição dos ensinamentos da doutrina. Arnaldo, se você quiser cumprimentar o nosso público. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui representando o Grupo Espírita dos Humildes, na companhia aqui desses nossos irmãos trabalhadores da televisão. Meu amigo Jorge, que eu tive o prazer de rever hoje. Eu realmente fiquei feliz com o convite, mas um pouco preocupado, porque geralmente a gente já, com uma certa idade, a gente tem uma certa dificuldade, mas eu vou tentar fazer o melhor, tá? Tenho uma experiência bastante longa nessa casa, de aproximadamente uns 67 anos. Tá? Muito pouco. E vou tentar passar o histórico do Grupo Espírita dos Humildes. Já nós vamos entrar nesses detalhes, vamos só fazer os anúncios das nossas IEAs, que de fato vou fazer com que o Alcindo não só cumprimente o público, mas que como também dê seguimento à divulgação das doutrinas. Alcindo conosco mais uma vez, Alcindo Campos Teixeira, nosso companheiro de programa, nosso colaborador fiel. Alcindo, os seus cumprimentos. Boa tarde, queridos telespectadores. É uma grande satisfação estarmos aqui, em especial com esse pessoal que veio nos visitar hoje, que veio trazer tanto conhecimento e tanta vivência da doutrina, lá dos Humildes, lá do bairro Castrioto, uma casa extremamente agradável, de uma ambiência impressionantemente boa, que traz sempre muita coisa interessantíssima para todos nós no conhecimento. Nós
como disse o Antônio Carlos, vamos falar das programações das semanas das instituições espíritas adesas. Nós temos o Núcleo Espírita da Posse na União Indústria, reunião pública quinta-feira às 20 horas. Dia 29, palestra de Marcelo Furtado, tema capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Núcleo Espírita do Retiro, na rua Hans Bisten, 235, na comunidade do Alemão, reunião pública terça-feira às 20 horas, dia 27, palestra com Débora Siqueira, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Centro Espírita Anália Franco, na Rua Tereza 1062, no Alto da Serra, reunião pública às quartas-feiras, às 20 horas, palestra com Elcielen de Carvalho. Seguindo, nós temos no grupo União, Compreensão e Caridade, lá na Manuel Pimentel 120, no Quissamã, reunião pública com Sidney Louro, tema livre. Dia 29, quinta-feira, reunião pública com Valcir Gonçalves, capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Muito bem, Alfino, muito obrigado pela sua participação inicial. Antes de nós entrarmos em mais um assunto que a gente faz questão de divulgar, por honra da doutrina espírita, deixar aqui os nossos agradecimentos pela notória audiência que nós temos, notícia que temos tido. Isso representa que a gente está tentando fazer um trabalho sério e que de capítulo em capítulo, ou seja, de programa em programa, a gente tem conseguindo arrebanhar a atenção dos amigos. Fica aqui os nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles, não só aqui de Petrópolis, como de as outras 21 cidades, também do estado do Rio, como fora dele, que nos prestigiam ao vivo pela emissora, Canal 3 TVI Petrópolis, e também pelo Facebook ao vivo. Basta digitar TVI Petrópolis e lá estaremos nós ao vivo distribuindo a nossa missão. Seu Jorge, meu amigo Arnaldo, nós temos feito aqui nesse programa, e Alcindo evidentemente que já sabe do que se trata, nós temos nos preocupado bastante em enfatizar as personalidades do Espiritismo. Eu acho que a vida passa de forma tão rápida e alguns desses irmãos que são ícones da doutrina espírita acabam caindo não no esquecimento, mas na pouca lembrança. E nós estamos nos preocupando de tempo em tempo de trazer alguns, lembrando essas questões que eles nos deixaram. Eles prepararam o terreno para que agora a gente, até com certa menos dificuldade, pudéssemos estar aqui num programa televisivo falando de forma livre da doutrina espírita, o que não era no passado. Aliás, Antônio, um detalhe importante: de várias partes do mundo, das mais diversas partes, você dirá, falará sobre eles, e nós veremos a universalidade que nós temos da doutrina. Pois é, então, conforme disse o Alcindo, com assertiva, nós já tivemos a oportunidade de falar aqui sobre Leon Denis, da França, Camille Flammarion, da França, Gabriel Delany, também da França. Explica-se, o movimento espírita surgiu na Europa, quase que especificamente na França, William Crookes, da Inglaterra, Arthur Conan Doyle, da Escócia, Ernesto Bozano, da Itália, Alexandre Akassakov, da Rússia, Charles Robert Ritchell, da França, Amália Domingo Soler, da Espanha, Ângelo Agarrot, também da Espanha, Amélie Gabrielle Boudet, a esposa do nosso querido Allan Kardec, também na França, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso doutor Bezerra de Menezes, no Brasil, Caibá de Souza Schutter, no Brasil, que eu antecipo já, será o patrono da próxima Praça Florida de Livros no ano que se segue, Ivone do Amaral Pereira, também do Brasil, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, também do Brasil, Manuel Filomeno de Miranda, do Brasil, e por último falamos de José Herculano Pires, também do Brasil. Hoje, em especial, vamos lembrar do Dr. Inácio Ferreira de Oliveira, que talvez muitos conheçam porque é um pouco mais da nossa época. Nascido em Uberaba, mais especificamente no estado de Minas Gerais, em 15 de 4 de 1904. Inácio Ferreira, assim popularmente conhecido, somente se ausentou da sua cidade a fim de estudar medicina, na então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Ao término de seus estudos, já formado em médico e em psiquiatria, retornava à sua cidade natal com a tarefa predestinada ao espírita cristão. Assume, após um casamento por amor e apoiado pela esposa, a direção do primeiro sanatório espírita da região, o Sanatório Espírita de Uberaba.
No ano de 1933, Inácio Ferreira vem marcar um grande feito, a assistência gratuita e fraterna no referido sanatório, sempre à luz do Espiritismo, assistência que existe até os dias atuais. A obra em referência foi construída por um personagem sempre lembrada nas terras do chamado Brasil Central, a famosa médium mineira Maria Modesta Cravo, médium de grande abnegação cristã. O ciclo literário de Inácio Ferreira vem enfatizar a era da psiquiatria, em face da pesquisa doutrinária. Por outro lado, a literatura verdade, demonstrada por meio das curas de doentes envolvidos na chamada loucura e comprovadamente curados nas sessões espíritas por ele realizadas, torna-se marca de luz, até hoje apresentada na página dos livros que o médico publicou, há quase meio século. Vale dizer que espíritas brasileiros que leram as primeiras edições de suas obras, isso no ano de 1940, jamais esqueceram o valor contido nessas obras. As obras Novos Rumos à Medicina, volumes 1 e 2, Psiquiatria em Face da Reencarnação, Espiritismo e Medicina e outros, que vem colocar o Dr. Inácio Ferreira como sendo o primeiro autor médico dentro da doutrina espírita. A obsessão mostra os horizontes do chamado mundo sombrio, dentro da psiquiatria, que a luz cristã do Espiritismo faz com que diversos doentes sejam curados. Dr. Inácio Ferreira publicou também o livro Conselhos ao Meu Filho, assim como uma vasta coleção de livros para crianças, dentro da pedagogia infantil espírita. Outra obra que até hoje esquecida no mundo editorial, Subsídios para a História de Eurípides Barçanufo. Este livro mostra em destaque o processo judicial movido pelo catolicismo contra o médium em Sacramento, que é uma cidade próxima a Uberaba, onde Eurípides então viveu. A obra descreve inúmeras curas de pessoas até então desenganadas pela medicina terrena, que foram curadas por Eurípides Barçanufo. O grande médico espírita, Dr. Inácio Ferreira, sempre se referia à sua esposa, sua companheira de ideal, com amor, visto que o casal não teve filhos. Esta alusão sempre foi com muito carinho. Poucos dos seus livros reapareceram, mas com muito êxito, quase 50 anos distantes da primeira edição, ganhando, no entanto, grande aceitação do público. Livros do Dr. Inácio Ferreira, Psiquiatria em Face da Reencarnação, foi a obra considerada como o melhor tratado entre a obsessão e a cura evangélica. Foi ditado em uma única edição em 1940. Reapareceu em primeira edição pela editora FESP. Em 1987, distante quase 50 anos da primeira edição, publicada pelo autor, o êxito da obra foi então comprovado pela grande aceitação do público. Hoje, encontra-se na terceira edição, com 15 mil exemplares vendidos. Novos Rumos à Medicina, a obra foi publicada em 2 volumes, ambos com mais de 200 páginas. O primeiro volume apareceu em fevereiro de 1990 e nesse ano, em 91, o segundo volume. O primeiro com 7 mil exemplares, o segundo encontra-se em fase final, já próxima da segunda edição. Como espírita, Dr. Inácio Ferreira sempre dedicou na sua primeira página de seus livros palavras como estas: as sombras amigas a cuja dedicação devemos tantos informes. E para terminar, esse lauto conhecimento que esse irmão deixou e esse volume que ele nos apresenta, no volume primeiro da referida obra, destacam-se os seguintes capítulos: Psicoterapia, Loucura e Psíquica, Pobres Obsedados, Reflexos de Injúrias e outros. No volume 2, há casos espirituais, como o capítulo A Tuberculose Psíquica, A Vingança de um Suicida, Amor da Mãe, Tragédias do Deserto e outros. Conduz no livro Lírios de Esperança, que foi psicografado por Vanderlei de Oliveira pelo espírito de Hermance Dufour, que conta que Dr. Inácio Ferreira, juntamente com Eurípides Barçanufo, Maria Modesta Cravo e Cícero dos Santos Pereira, fazem parte da equipe que dirige o Hospital Esperança no plano espiritual a convite de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Inácio Ferreira de Oliveira desencarnou em 27 de setembro de 1988, onde seu corpo foi sepultado.
Então, meus irmãos, prestamos aqui mais uma homenagem a um dos grandes ícones da doutrina espírita, em especial no nosso país. E assim, queremos rapidamente um conceito sobre esse trabalho que procuramos fazer e da necessidade de divulgar esses ícones. Nosso querido Arnaldo pode tecer algum comentário a respeito da gente não deixar esses nomes caírem no esquecimento? É muito importante a gente conhecer a história da nossa doutrina, principalmente no Brasil, e criar uma tradição espírita, né? Todo dia aí surgem novos autores, novos médiuns, espíritos novos a mandar mensagem, mas a gente tem que conhecer as bases, a gente tem que conhecer como tudo começou, quem foram os pioneiros que enfrentaram dificuldades para que nós hoje não tivéssemos essas dificuldades no nosso caminho, né? Então, esses personagens é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo aqui, de mantê-los na nossa memória, na nossa lembrança. Lembrança viva, né, Arnaldo? Viva. Meu amigo Jorge, que tem um pouquinho mais de experiência, certamente tem um conceito não muito diferente desse, né? Exatamente, né? Essas observações são importantes, principalmente nos momentos que vivemos, né? A doutrina espírita tem uma função muito boa, muito grande, muito importante, que é exatamente esclarecer os dois lados da vida. A luz da verdade, né, meu irmão? Verdade. Meus amigos, a gente já percebeu, e eu em off já dizia com os nossos convidados, que a gente não percebe como o tempo passa rápido. E chegou o momento da gente fazer o nosso primeiro intervalo. E eu peço ao nosso público que nesse momento está conosco. Já no segundo bloco já estaremos de ponto entrevistando os nossos convidados, falando da história do Grupo Espírita dos Humildes, que fica lá no bairro Castroto. Já daremos o endereço, o ano de fundação, e a história é vasta e uma história gloriosa, porque é um grupo muito antigo, se não me falha a memória, o segundo grupo mais antigo de Petrópolis, não é? Primeiro, só o João Batista que... 93 anos. Não é verdade? Então a gente não está falando de algo que é reminiscente, tem algum tempo e muita base. Peço aos nossos amigos e irmãos, então, que nesse momento nos dão alegria da audiência, que permaneçam conosco mais alguns momentos, já estaremos de volta com o segundo bloco do programa na terceira revelação. Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza. Além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem.
Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Com alegria, meus amigos e meus irmãos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Lembrando aos amigos que, como tem sido feito quase que de forma metódica, temos hoje o sorteio de um livro que é uma gentileza da livraria Oswaldo Cruz, que fica na Alencar Lima, dentro do edifício Esperanto, que pode ser feito ao final do programa, juntamente com um livro que é cedido pela livraria da União Municipal Espírita de Petrópolis, que fica na rua Casimiro de Abreu. Ambos, basta que liguem e pelo telefone 2019-1807, está aparecendo no nosso vídeo, e através disso deixe seu nome, seu telefone, e ao final do nosso programa nós faremos esses sorteios destas duas obras gentilmente cedidas pelas duas livrarias. Alcino, nós temos mais IEAs com as suas programações. Perfeito. União Municipal Espírita de Petrópolis, na Casimiro de Abreu 295, dia 27, terça-feira, às 20 horas, reunião pública com Valdir Barbosa, a missão dos espiritistas. Dia 28, às 20 horas, quarta-feira, reunião pública com Rogério Miller, tema Os Milagres. Dia 31, sábado, às 15 horas, reunião pública com Camilo Garrido, a lei de ação e reação. E, finalmente, dia 31, às 17 horas, reunião pública com João Marcelo, tema Fraternidade e Solidariedade, virtudes a serem praticadas. Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, lá no Morém, Marciano de Magalhães 339, teremos reunião pública com Celso Ferreira e Carlos da Gama Campos e Pedro Paulo Reis, painel de debate. Entrevista com os representantes do GE, que nos trarão Arnaldo José da Silva e Jorge Baltar. E, finalmente, no Grupo Espírita Jesus e Maria, na Gregório Cruzi 446, no Itamaraty, reunião pública segunda-feira, 2 de setembro, com Davi Rabelo falando sobre a paz no mundo. Feita, então, a divulgação de mais algumas das nossas EAs, nós vamos, então, conversar mais a miúdo com os nossos convidados dessa tarde. Falo especificamente do nosso irmão Arnaldo José da Silva e do nosso irmão Jorge Balter, né? Não é Balter, é Balter, né? Que vem representar aqui o Grupo Espírita dos Humildes. Como a gente estava dizendo, o Grupo Espírita dos Humildes, que fica na rua Pedro Fogel Sobrinho, 157, no bairro Castrioto, foi fundado em 15 de maio de 1926. Completou agora, recentemente, 93 anos de existência e de atividade. É, de fato, algo da gente louvar pelo trabalho que esses irmãos têm feito para manter de pé toda aquela casa funcionando em seus diversos setores. São reminiscentes da época em que, de fato, falar da doutrina espírita e fazer a doutrina espírita era preciso romper muitas barreiras físicas, políticas e até de outras condições, outras que, evidentemente, os nossos amigos vão comentar. Eu vou deixar vocês bem à vontade, perdão, Arnaldo e Jorge. Me permite chamar Jorge, senão seus cabelos brancos não permitem. Meu amigo Jorge, meu amigo Arnaldo.
Vocês certamente têm esses dados todos. Vocês têm condições de nos fornecer os fundadores? Nós falamos ainda há pouco sobre ícones, né? Os ícones do Grupo Espírita dos Humildes. Histórico do Grupo Espírita dos Humildes. O Grupo Espírita dos Humildes, fundado em 15 de maio de 1926, realizava as suas reuniões na rua Paulino Afonso, número 76A. O seu primeiro estatuto foi registrado em cartório do 4º ofício, livro 3, folha 60. No dia 26 de maio, organizou-se uma diretoria provisória, os fundadores. Presidente, Sebastião Dutra da Silveira. Vice-presidente, Joaquim José de Queiroz. Primeiro secretário, José Ramon Lago. Segundo secretário, Torquato de Souza. Primeiro tesoureiro, Antônio Scardini. Segundo tesoureiro, Paulo P. Pitzer. No dia 13 de outubro de 1927, em Assembleia Geral Extraordinária, foi eleita a sua primeira diretoria oficial. Presidente, Sebastião Dutra da Silveira. Vice-presidente, Carlos Cogliatti. Seria pedir demais que o nosso amigo Jorge tivesse isso tudo nessa brilhante cabeça. Tem que seguir um roteiro. E eu sou solidário, porque eu estaria fazendo o mesmo, viu? Mas veja bem, nós temos mais de 50 anos. Pois né? é. Primeiro secretário, Paulo Pacheco Pitzer. Segundo secretário, Antônio Gomes de Pinho. Primeiro tesoureiro, José Ramon Lago. Segundo tesoureiro, Pedro Rocha. Procurador, Álvaro Gomes. Diretoria atual. Presidente, José Ricardo da Silva. Vice-presidente, Lucas Alves. Primeiro secretário, Aline Batista de Souza Ferreira. Segundo secretário, Márcia Valéria C. da Silva. Primeiro tesoureiro, Arnaldo José da Silva. Segundo tesoureiro, Aloísio José Vieira Afonso. Diretor de Patrimônio, Erli Gomes Pereira Júnior. Agora eu vou fazer uma relação dos endereços aonde a Casa Espírita dos Humildes, o Grupo Espírita, já esteve. Trajetória, tá? Já esteve. Primeiro, Rua Paulino Afonso, 76A. Rua Wormstadt, 231. Terceiro, Coronel Duarte Silveira, 231. Coronel Duarte Silveira, 752, Rua H, número 4, Fundos. Sexto, Rua Henrique Schmidt, sem número. Rua Pedro Voja Sobrinho, sem número. Rua Pedro Voja Sobrinho, aí sim com o número 157. Bairro Castrioto, Petrópolis, atual sede própria. Seu Jorge, é bom a gente lembrar, me permita, é bom a gente lembrar que nós estamos falando, o amigo deu uma série de relação de trabalhadores espíritas e as nossas homenagens a esses ícones, né, dos que espera que a gente esteja modestamente registrando também o nosso nome nessa batalha para ser lembrado lá na frente. Mas o trabalhador espírita é um trabalhador voluntário, filantrópico. Ele não recebe nada para executar o trabalho que faz. O grande laurel, o grande legado que ele leva é a prática da caridade. Pelo contrário, como diz o nosso querido e saudoso Carlos Gama, a quem, se estiver nos vendo, manda um forte abraço, nós espíritas é a única religião que nós pagamos para fazer. Nós tiramos do nosso bolso para fazer com que a religião, com prazer, né? Com muita alegria e com muita responsabilidade. Aliás, você me permite uma parte, você disse o nosso saudoso Carlos Gama,
mas é bom que se diga, está entre nós ainda como ativo expositor, como ativo espírita. Saudoso, graças a Deus. Saudoso no sentido de que eu gostaria de estar com ele em sim. tempo menor. Mas é não que estou. normalmente o nome saudoso dá uma impressão um tanto quanto diferenciada. Distante. É, exato. Ele está saudoso, mas está conosco, morando lá no Indaiara, a mesma residência, fazendo toda a atividade que lhe é peculiar. Muito bem, meu amigo Jorge, desculpa ter te interrompido, mas foi só para saudar o trabalho voluntário que os trabalhadores espíritas executam. Eu tenho aqui, não sei se o tempo permite, a relação de todos os presidentes. Eu acredito que dê tempo da gente falar assim. Pode ir. Então tá. Presidente de todos os tempos. Sebastião Dutra da Silveira. Cipriano Jorge Dias de Oliveira Baltar. Falo esse nome com carinho, porque ele foi meu. José Querino Plum, Evaristo Antunes, José Ribeiro Guimarães, Onésimo Gonçalves Primo, Irani Batista Ribeiro, Geraldo Sattler, José Ricardo Batista da Silva, Marco Antônio Mota. Aí eu já comecei a conhecer. Haroldo Antônio Xavier e Márcio Baltar Alves. Agora eu já estou me identificando aqui. Bom, essa é a história dentro de um compilamento, obviamente. Nossa, imagina, nós estamos falando só de 93 anos, né, meu amigo? O programa não seria suficiente, nem quisesse sequer uma encarnação para falar de tanto trabalho realizado. Então, meu amigo, eu vou pedir ao nosso o Luciano da técnica, nós temos algumas fotos, se a gente já puder encaminhar, eu vou pedir ao Arnaldo então que vai descrever o que está acontecendo. Assim que o Luciano puder, por favor, colocar no vídeo as fotos, o nosso irmão Arnaldo vai... nós temos uma... O Grupo Espírita dos Humildes, ele é conhecido por ter uma veia artística. Nós sempre produzimos peças, atualmente não, mas é uma veia que ainda está viva. A peça a que nós estamos vendo ali é o Quarto Rei Mago, né? Foi interpretada nos Humildes em várias casas espíritas, inclusive fora de Petrópolis. Não é uma maravilha? Esse é o nosso pau. É algo que a doutrina espírita procura fazer. Vamos para a nossa próxima, por favor. Essa é uma foto saudosa do aniversário de 75 anos. Nós vemos ali ao fundo ao quadro Haroldo, né? Já desencarnado. Do outro lado ali, de cabecinha branca, o seu Onésimo, também já desencarnado. O Marco Mota ali, com as mãos nos ombros do seu Geraldo, também presidente, bem desencarnado. Novo, Marco Mota, hein? Bem novo. Ali de barba, embaixo do cartaz, o Márcio Baltar, que é sobrinho do seu Jorge, também foi presidente da casa. Dona Maria, e ali abaixo, com a mão no ombro, a Irani, que foi a presidenta, né, do Grupo Espírita dos Humildes durante o período. Então, a foto dos 75 anos, alguns personagens, a maioria ali já desencarnados. Então vamos à próxima, por favor. Essa é a nossa sede antes da construção do seu segundo andar, onde fica o salão. O auditório, né? Onde fica o nosso auditório, o salão de palestras. A sede ela foi definitivamente adquirida na década de 70, ali já é na rua Pedro Vogel Sobrinho, e também nós vemos ali algumas pessoas saudosas que estão trabalhando ali, já não estão encarnadas, ainda continuam no meio de nós, no mundo espiritual. E que estão lá gratuitamente prestando o seu serviço de construção da sede. Exatamente, né? Muito bem. A próxima, Luciano, por favor. Eu trouxe a foto do nosso atual presidente, José Ricardo, para prestigiá-lo aqui no seu programa. E ali é a tia dele, uma frequentadora também muito antiga. Conhecemos, sim. Um abraço, Zé. Essa também é uma foto do grupo numa campanha anti-aborto, né? Sempre que possível, nós devemos voltar e nos posicionar
contra o aborto, né? O aborto Sempre é um assassinato. a favor da vida. Sim. Exatamente. A vida em primeiro lugar. E se você me permite, endossando esse teu raciocínio, que eu acho muito justo que a doutrina espírita se preocupe com essas questões sociais, né? Porque isso há um reflexo no futuro. No próximo programa, já em setembro, na próxima terça-feira, já deixamos isso no ar, falaremos um programa sobre a valorização da vida. E vai incluir nessa valorização da vida os vícios mentais, a eutanásia e o aborto. Falaremos fartamente sobre esse assunto, também colaborando. A nossa próxima foto, Luciano, por favor. Outra característica do Grupo Espírita dos Humildes, nós sempre estivemos assim, apinhados de criança. Então é uma foto, a antiga maioria ali já está na casa dos 20 anos para cima, mas sempre, inclusive atualmente também, sempre tivemos muitas crianças e jovens. Esse é o futuro do nosso grupo espírita. É o futuro. Né? Inclusive eu fui também, né, eu estou com 53, desde 10 anos de idade, fui evangelizado, passei pela mocidade, continuo lá no Grupo Espírita dos Humildes, como a maioria dos diretores hoje também passaram desde a infância até os dias atuais, então é algo que a gente tem que frisar. O futuro do movimento espírita são as crianças. Essa é uma notícia alvissareira, viu? Porque os jovens são a nossa continuação. Nós não somos eternos, nós estamos deixando, esperamos que seja assim, um legado. Não é? É preciso que haja sucessores, senão as nossas casas... Então o trabalho da infância, da adolescência, da juventude dentro da casa espírita é muito importante. Mais uma foto, Arnaldo? Mais uma foto também do trabalho das evangelizadoras, né? Desde pequeno, sempre incentivando a parte artística, que é muito importante também para o jovem e para a criança. Isso fortalece socialmente, não é? Isso Temos aí. mais alguma, Luciano? Essa foi. O não eu ouvi daqui. Isso. Aliás, uma coisa importante, valorizarmos o jovem, como valorizarmos o idoso, é valorizarmos a sequência do trabalho. O trabalho faz parte de toda uma sequência, do jovem, do não tão jovem e até do idoso, né? Exatamente. Não vemos o Antônio Carlos aí, tão firme? Esse Alcindo é minha cruz, meus amigos. Vocês não imaginam. Mas todo espírita, em especial, e cristão, tem uma cruz para carregar. Sim. Eu estou assumindo a responsabilidade e com toda a alegria. E a diferença minha para ele não são nem 10 anos, não né? Não são. Meus amigos, meus irmãos, meu amigo Jorge, meu amigo Arnaldo, como o reloginho não para, nós precisamos fazer mais um intervalinho e já nós vamos voltar então com as atividades, os dias de atividade, as perspectivas futuras, enfim, vamos arrematar sobre a história, ainda que um espaço de tempo muito pouco, mas é o que nós dispomos para poder falar. Sim. Eu sei que isso aqui não vai ser possível, porque é muita coisa, mas eu gostaria de pelo menos uma trovinha que eu fiz aqui para o fundador. Vai arrematar no finalzinho do programa com a trovinha, tá bom? Vai ser no fim do programa. Isso aí, para deixar na memória de todo mundo essa trovinha. Meus amigos, então nós pedimos, por gentileza, que continuem conosco. Espero que tenha sido do agrado de todos esse debate, muito simples, muito comum e natural, um debate de valorização dos trabalhadores, os ícones também dos trabalhadores atuais, hoje em especial falando do Grupo Espírita dos Humildes, lá do nosso bairro Castrioto, enfim, contando a sua história num espaço pequeno de tempo, mas eu quero crer que está dando para os nossos espectadores, de fato, terem a noção do que representa. Temos grandes dificuldades, um dos grandes espinhais das casas espíritas é a questão financeira, porque os recursos são modestíssimos e assim os trabalhadores que lá estão se movimentam na direção de manter a obra física e os trabalhadores espirituais, obviamente, manter a obra espiritual. Mais pequenos momentos, meus amigos, já estaremos de volta com o terceiro, então, e último bloco do programa Na Terceira Revelação. Aliás, Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas
iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza. Além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Então, meus amigos, quase não demorou o nosso intervalo para poder valorizar os nossos apoiadores e estamos de volta, então, com o terceiro e último bloco do programa Na Terceira Revelação. Lembrando que estamos fazendo o sorteio de 2 livros da literatura espírita, um doado pela Livraria Oswaldo Cruz e outro doado pela Livraria da União Municipal Espírita de Petrópolis. Pode ser feito através do telefone 2019-1807. Deixando o seu nome, deixando o seu telefone e já, em poucos momentos, estaremos fazendo o sorteio dessas 2 literaturas. Meus amigos, o tempo passa um pouco rápido na nossa ótica, de forma que nós temos ainda alguns comentários a fazer das atividades, dos dias de atividade e das perspectivas que envolve o Grupo Espírita dos Humildes. Então nós vamos pedir ao nosso querido Arnaldo que fale das atividades da casa. Vou falar resumidamente, né? Atividade, a porta de entrada para quem quiser ir, quem mora no Bingen,
nas imediações, sextas-feiras, 20 horas, reuniões públicas de 8 às 9 da noite, passe, tá? E água fluidificada ao final. Aos domingos, reuniões de mocidade de 10 às 11h30. A evangelização da infância também é feita às sextas-feiras, concomitante com a reunião pública. E fica, então, aí o nosso convite, né, para que conheçam essa casa tão antiga que vai acolher quem quiser chegar lá. Disso aí vocês não têm a menor dúvida que o pessoal de lá é muito acolhedor, nós somos testemunhas oculares disso. Arnaldo, certamente que a gente, quando trabalha por uma doutrina progressista, a gente tem algumas perspectivas que alimentam projetos que talvez saiam do papel, a gente espera que saiam, talvez alguns que demorem algum tempo, porque conforme disse ainda há pouco, a carência de recursos financeiros que as casas espíritas têm, nos impede às vezes de realizar pequenos sonhos que temos. Mas de qualquer maneira, quero crer que vocês têm um projeto do futuro. Você tem algum em mente que você possa citar? O projeto que eu acredito na mente de muitos frequentadores é voltar a explorar essa veia artística, não é, que nós já tivemos peças que se apresentaram até no Teatro Dom Pedro, né? A peça Renúncia, que teve uma repercussão muito boa. Foi muito boa, por sinal. E manter-se o básico, os serviços essenciais da nossa casa sempre funcionando, né? Se você conseguir fazer isso, você já obteve uma grande vitória. Nós temos lá a reunião mediúnica também, não é, que atende aos necessitados. Isso, temos, né, a reunião de radiação às quartas-feiras, de 7 às 7h30. A reunião mediúnica privativa, para participar tem que se fazer o desenvolvimento, que em breve vai começar. A pessoa tem que ter cursado o estudo sistematizado, que funciona às segundas-feiras de 20 às 21h15, para depois entrar na reunião mediúnica, que é privativa, às quartas, de 20 a 21h30. Ou seja, prestamos, desculpe, estou me inserindo no contexto. Não, você pode prestamos serviços à comunidade que bater a nossa porta, seja de qualquer bairro que for. Eu tenho aqui um pedido que me foi feito em off pelo nosso ilustre companheiro, através dos seus 50 anos de trabalho da doutrina e mais 10 anos de vivência física, 60 anos no total, ele vai me desmentir com certeza, né, porque ele vai dizer que é um pouquinho mais, que nos pediu que tivesse uma trovinha que ele desenvolveu para homenagear 2 trabalhadores da casa. Pois bem, meu amigo. Primeiro, dá para fazer 3, sim? Rápido. Se o Luciano não me cortar o microfone, pode. Grupo Espírita dos Humildes, Casa Abençoada. Esta casa tem um valor significativo para quem dela fizer morada. Com certeza terá grande motivo para ser feliz em sua caminhada. Seu Sebastião, homem humilde e bondoso, foi o grande fundador. Além de simples e caridoso, era grande médium curador. Uma última. Pelo Espiritismo conhecer, pelo grande ajuda que tive, pelo grande codificador, muito obrigado, Senhor. Meus amigos, quando a gente ouve essas questões, a gente fica, de certa forma, muito agradecido por andar na companhia de ilustres representantes da doutrina espírita, que ainda tem essa veia artística que se preocupa em fazer algo que poeticamente seja distribuído. A gente fica muito feliz, né, Alcindo, por essa questão que nos é colocada. Não é muito dom da doutrina espírita distribuir essa área, mas alguns dedicados, como o nosso companheiro que hoje nos dá a alegria de estar conosco, se preocupou com isso. Meus amigos, nós precisamos então fazer o sorteio do nosso livro, dos 2 livros. Eu vou pedir ao meu amigo Jorge que faça aqui um papelzinho, por favor. Eu vou ler aqui. Depois eu vou pedir o Arnaldo. O Arnaldo faz o segundo. Passa para o Arnaldo de uma vez. Nós estamos alegremente dizendo que a Alexandra Silva, do final de telefone 9991, foi a ganhadora de um dos livros.
E agora eu vou pedir ao Arnaldo que também faça aqui o sorteiozinho no nosso potezinho. E nós vamos dizer que o outro livro foi para a Heloísa Oliveira, lá do Boa Vista, lá da Estrada da Saudade. O seu telefone final é 3697. Tanto a Heloísa quanto a Alexandra poderão fazer a retirada desses livros a partir de quinta-feira, lá na Livraria Oswaldo Cruz, na Rua Alencar Lima, dentro do edifício Esperanto. Aos demais, que certamente encheram o nosso potinho, nós agradecemos muito por ter nos contactado e pedimos que não desistam. Estaremos sempre fazendo, na medida do possível, alguma oferta desse nível para aumentar o potencial da doutrina espírita. Antônio, uma pergunta. O livro doado pela União Municipal Espírita será retirado também na Livraria Oswaldo Cruz? Exatamente os dois. A Livraria Oswaldo Cruz nos presta essa grande alegria através de Fernando. Um abraço, Fernando Coimbra. Obrigado pelo todo esse carinho que você tem para conosco. Eu vou pedir, lamentavelmente, para que o Arnaldo e depois o meu amigo Jorge se despeça do nosso público, sabendo que vocês deixaram aqui um rastro de conhecimento, de estrela, que eu acho que todos luminoso. Gostaram. Eu peço que Deus ilumine esse programa, seus apresentadores e aqueles que estão aí atrás das câmeras, que não aparecem, mas fazem que o programa seja possível. Essas são minhas últimas palavras. Eu agradeço muito a participação em nome do Grupo Espírita dos Humildes. Meu amigo Jorge. Realmente eu gostaria de primeiro agradecer pela paciência que tiveram comigo e fazer com que este momento se reproduza por muitos e muitos anos. Que nós possamos realmente, toda vez que lembrarmos desse programa, ter uma energia a mais, uma vontade de viver maior. Que bom, eu fico muito alegre, em particular, meu amigo, porque provocando isso em vocês, não sei se posso falar, essa comoção, a gente fica muito feliz e se sente gratificado por montar esse trabalho, por manter ele funcionando. Eu quero crer que você e os nossos telespectadores têm uma noção básica do que isso significa trabalhar para o movimento espírita organizado, para a própria doutrina espírita. Então fica aqui os nossos sinceros agradecimentos. Antes de pedir ao Alcindo que se despeça, ou melhor, vamos fazer de uma vez, né, Alcindo? Que você já está ansioso para ir embora. Você que sabe, né? Então vamos lá. Mas eu tenho a impressão que você que está com mais pressa do que eu. Não estou, não. Mas, queridos, é uma satisfação muito grande. Em especial, nós podemos estar falando de um assunto tão interessante, tão importante, nesse momento tão conturbado que nós vivenciamos. Falarmos de Jesus, falarmos de sua obra e, acima de tudo, do amor entre todos nós é extremamente importante e é de um momento absolutamente necessário. A necessidade nos mostra que nós precisamos, a cada momento, dignificarmos cada vez mais o amor entre todos nós. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Meus irmãos, esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 16 horas, pela nossa querida TVI Petrópolis, Canal 3, essa emissora que agora abriga uma outra estrutura, uma outra qualidade de imagem, de som e de penetração no meio. As nossas reprises, pelo menos nesse primeiro momento, são em sistema aleatório. A empresa disponibiliza vários horários, que em vários horários e dias vocês poderão ver aleatoriamente, como foi dito, o nosso programa aí ao lá. Ele pode ser acessado também ao vivo pelo Facebook, digitando TVI Petrópolis, e também, se quiserem, consultando o armazenamento dos vídeos. Para a alegria nossa, todos os nossos programas do programa Na Terceira Revelação estão depositados no YouTube. Basta digitar Programa Na Terceira Revelação e poderão lá rever todos os nossos programas desde o início em outubro que fizemos até os dias de hoje. E assim, meus irmãos, os nossos sinceros agradecimentos, a nossa alegria incontida de estar trabalhando para algo tão sério, agradecido ao plano espiritual, ao nosso Mestre Jesus por essa grande oportunidade, agradecendo ao Grupo Espírita dos Humildes, ao nosso amigo e irmão Alcindo por todo esse trabalho de camaradagem que nos une. E deixando mais uma vez uma frase de referência para que o futuro seja assim: um só povo,
uma só nação, um só futuro. E que Jesus, então, continue abençoando a nossa causa. Boa semana, meus amigos, e muito obrigado por essa grande audiência que vocês nos têm fornecido. Muita paz a todos, irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Gente, não levanta não que eu vou pedir o meu amigo.